Então aqui, ó, primeira coisa, eu preciso estar com tudo conectado, né? Receptor, monitor, tudo certinho. Outro requisito é a gente ter o limite da área. Então aqui dá pra ver que eu tenho um limite da área aqui onde eu tô. Então, normalmente quando a gente vai criar uma pista para o talhão, a gente sempre vem aqui em ajustar pista. E eu venho aqui em nova pista. E aí seleciono, por exemplo, o método AB, se for uma pista reta, né, o que é mais comum. Pista curva, eu tenho curva AB também. Então esse outro método que a gente tem é o AutoPath. O que é? A gente consegue fazer basicamente um planejamento das linhas de orientação de acordo com o limite e consegue já ver onde que vai ser posicionada essas linhas previamente. Então dá para escolher o tiro, vamos dizer, maior, né? Aproveitar melhor o talhão, isso para qualquer operação. Então como é que eu faço isso? O primeiro passo, depois de tudo configurado aqui, a parte de equipamento, aqui no configurar, né? Tem que configurar tudo, colocar cliente, fazenda, talhão, meu equipamento aqui, o implemento que eu vou estar trabalhando. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ajustar pista e com a licença no monitor, né? No geração 5 eu preciso da licença de Vanced, no geração 4 eu preciso da Automation. Vai aparecer essa opção aqui, ó, AutoPath, que é essa íconezinha aqui. Então quando eu clicar nele, ele vai me habilitar esse lapisinho aqui. Então eu vou clicar nesse lápis, vai me abrir essa tela aqui, ó. Dados de limite indisponíveis, selecione o limite. O que acontece? Para que seja feito o AutoPath, eu preciso ter o limite e preciso gerar nele uma cabeceira também. Então aqui dentro da própria página do AutoPath, eu vou ter essa aba aqui, ó, de talhões e limites. Então eu entrei aqui, já vai me direcionar lá para onde eu consigo fazer a cabeceira, que eu preciso da cabeceira. Então eu vou criar aqui uma cabeceira, né, deslocamento constante, e vou pôr o tamanho dela. Vou colocar uma cabeceira aqui de 6 metros, por exemplo, né? Isso vai variar de acordo com a máquina. Se for colheitadeira, eu coloco as passadas que eu faço na bordadura, geralmente 2 passadas, né, da largura da plataforma. Se for plantio, mesma coisa. Então eu dou um salvar aqui. Agora ele já vai me pedir o nome dessa pista do AutoPath. Então eu vou colocar aqui, ó, pista 1, o nome da minha pista. Dou um OK. Beleza, agora ele já habilitou aqui as funções. O que é isso aqui? São métodos de criação de pistas de orientação. Então o que eu posso fazer? O primeiro método aqui é o do ângulo de direção. O que é? Eu vou criar uma pista baseada em um ângulo da direção a partir da posição que eu tô. Quando que isso aqui é interessante? Por exemplo, eu plantei, né? Eu fiz um plantio. Eu posiciono o trator no sentido da linhada do plantio e aí eu quero passar, por exemplo, o pulverizador depois 45 graus do sentido de plantio. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, se eu estou alinhado na pista que foi plantado e agora eu estou no pulverizador, eu posso vir aqui e falar, ó, quero um alinhamento 45 graus dessa pista aqui. Ele já vai me mostrar. E o que é interessante aqui, ó, eu consigo ver esse desenho aqui, ó, e vejo como essa pista vai ficar no limite. Então se eu já conheço a área, eu sei, por exemplo, que essa aqui, ó, é uma pista que vai me dar o sentido de maior comprimento no talhão, por exemplo. Então aqui, ó, eu pedi uma direção de 45 graus, se eu der um OK, agora aqui já para mim, ó, já vai aparecer a pista criada. Eu posso vir aqui nesse planozinho e ver, ó, com detalhes, né, como é que vai ficar a minha pista aqui, ó. Então, olha lá, ó, por exemplo, eu sei quantas passadas eu vou dar, né, por exemplo, aqui nesse talhão, e onde estão as pistas, né, quais sentidos elas estão. Então isso aqui é muito interessante. Aí, ó, voltando aqui, eu vou excluir essa pista agora, né? E vou criar outra usando outro método, né? Vou vir aqui, ó. Então agora eu vou usar o método alinhar o limite. Isso aqui é muito interessante também. O que esse método aqui faz? A partir do momento que eu tenho um limite, né? E geralmente o pessoal que vai plantar, pulverizar, colher, tem esse limite da área feito. A gente consegue seguir
né, traçados desse limite como pista de orientação. O que seria isso? A gente vai vir aqui, ó, alinhar o limite. Então aqui, o que o software faz? Ele pega todas as bordas desse limite e cria pistas ao longo das bordas. Então, por exemplo, para você conseguir fazer o quê? Para você conseguir seguir o alinhamento da borda, certo? Então vou fazer aqui um exemplo seguindo o alinhamento da primeira borda aqui, ó, borda 1, aqui, ó. Aí ele vai ficar marcadinho aqui, ó. Então eu estou seguindo essa borda aqui. Então vamos lá, vou dar um próximo aqui e vai criar um ponto AB nela. Então o que a gente consegue fazer, ó? Editar ponto A e editar ponto B. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu vou ajustando esse ponto A. Mesma coisa, eu posso clicar para cá e estender ele. O que isso vai mudar? Vai mudar o ângulo da pista. Então você consegue ver aqui, ó, falar, eu quero seguir o sentido dessa borda aqui do limite, por exemplo. Então venho aqui, dou um OK. Aí ele gerou ali o traçado que eu vou seguir. Sem eu precisar, o que isso aqui elimina? Elimina o fato de eu precisar bater um ponto A, caminhar até o final da linhada e depois lá na frente bater o ponto B. Aqui eu já consigo ter uma noção de como é que vai ficar a pista olhando para o talhão. Então dou um OK aqui, ele já me mostra lá, ó, a direção. Então eu sei que vai ficar nesse trajeto aqui, ó. Se eu quiser modificar algo, posso clicar aqui. Ok. Agora eu vou pegar essa borda, deixa eu ver qual aqui. Essa borda 4 aqui, por exemplo, fazer baseado nela. Então aqui eu tenho um ponto AB, né? A gente nota aqui que o ângulo de direção já mudou bastante, ó, em relação ao que estava antes. Então vou dar um OK aqui. Olha lá, ó, como é que ficou. Estou seguindo esse direcionamento aqui. Dou um OK, por exemplo. Então aqui, ó, criei a pista naquele alinhamento que eu planejei lá. Então vou voltar aqui agora de novo. Aqui eu consigo ver também, ó, um detalhamento melhor. Vou dar um zoom aqui no monitor para a gente ver. Então o que a gente consegue aqui? A gente já consegue ver, né, como é que vai ficar as passadas. Ou seja, por quê? Porque quando a gente está com a alinhada, né, e ela cria várias linhas, é difícil a gente ter essa noção já, né, de como é que vai ficar e tal, quantas passadas. Aqui ele já cria e a gente já identifica tudo. Então vou voltar aqui e vou modificar a minha pista aqui de novo. Isso aqui, ó, para que serve? Eu posso pegar uma pista que eu criei já e posso modificar ela aqui, por exemplo. Aqui eu tô sem nenhuma pista, mas eu posso pegar pistas que eu tenho. E aí quanto que é interessante, por exemplo, eu plantei com essa pista aqui, vou pulverizar agora. Posso pegar aquela pista de plantio, modificar o ângulo dela e falar só, eu quero 45 graus dessa pista aqui e consigo modificar ela por aqui. Então basicamente é isso. Ambos os métodos aqui são bem interessantes. O alinhar o limite talvez seja uma opção melhor, principalmente para colher e tal. Por quê? Porque a gente pode ali escolher o sentido da melhor passada, ver como que vai ficar e tudo mais, e já ter uma noção ali de quantas passadas eu vou precisar, né? Aí tem também a questão da pista de limite, que já vai me colocar a bordadura, né? As pistas da bordadura ali. Então é um recurso bem interessante aí dos monitores de geração 5.